gostava de lhe perguntar qual foi o impacto que a pandemia teve então para estes números e o que é que se projeta para o futuro, nomeadamente para os escalões de formação que têm estado praticamente parados. O que é que a Federação tem pensado em termos de apoios para compensar todo este problema criado com a pandemia? Está fácil de ver que a dimensão que tem a Federação, vamos lá enquadrar as questões no devido lugar, e talvez com exemplos seja mais fácil. Ou seja, nós temos um mecanismo de recuperação e resiliência para o país para 5 anos de 13,6 bilhões de euros, sensivelmente. Se nós dividirmos esse valor, ou seja, é o mecanismo que nós temos de recuperação e resiliência para o país, para todos os setores, se nós pegarmos nesse valor e o dividirmos por 5 anos, temos um valor anual de 2,6 sensivelmente. Ou seja, uma época e meia de paragem, ou seja, porque não é de paragem absoluta, mas mais de 75% da nossa atividade está parada. Ou seja, porque mais de 75% dos praticantes que aqui estão referidos são praticantes de formação. Eu encosto aos 80%, depois depende da época desportiva, ou seja, se tivermos um crescimento ou não, mas se tivermos um crescimento que é aquilo que temos registado de 3% a 5%, estamos a encostar aos 80%. Ou seja, uma época e meia representa sensivelmente o equivalente ao plano de recuperação e resiliência de um ano para o nosso país, em termos de valor daquilo que representa. Ou seja, daí o alerta, nomeadamente para que aquilo que vão ser os mecanismos de recuperação e resiliência que vão estar à disposição, ou seja, os diversos, que não vai ser só a denominada bazuca, vai haver outras formas, vamos ter quadros comunitários, vamos ter quadros plurianuais, ou seja, que este setor específico da nossa sociedade, ou seja, o desporto, seja considerado, porque é evidente que nós não precisamos de apresentar mais factos, ou seja, para que as pessoas tenham consciência da relevância que tem na nossa sociedade e para a importância que tem que tenhamos aqui um conjunto de mecanismos que nos ajudem a recuperar aqui um conjunto de perdas. Porque há aqui aspectos que não são quantificáveis, ou seja, no nosso ponto de vista, um dos aspectos mais complexos que nós vamos ter que enfrentar está relacionado com o abandono, está relacionado com a retoma emocional, está relacionado com algo que é novo para toda a gente, não é em Portugal, é no mundo inteiro, relativamente a uma paragem da prática desportiva nas crianças e jovens desta dimensão, ou seja, deste volume, e isto terá impactos sérios e naturalmente que vamos ter que os mitigar e só os vamos mitigar conseguindo ter um conjunto de programas que apelem naturalmente à retoma, em segurança naturalmente, mas que nos permita trazer os que estavam e adicionar outros se possível, porque esta é a principal razão de existir, a principal razão de existir quer de um clube desportivo, quer de uma associação de futebol ou de uma federação como a Federação Portuguesa de Futebol. E nesse sentido, a Federação Portuguesa de Futebol tem mantido nos últimos tempos contactos, conversações com o Governo para que esses apoios possam vir a chegar o mais depressa possível a estas camadas de formação, até para que não exista esse tal abandono dos jovens e mesmo até no apoio ao nível das escolas no desporto escolar, que muitas vezes é aí que começa a criar-se o gosto pela prática desportiva no país. Naturalmente, temos tido várias reuniões com o Estado português, com o Governo, nomeadamente, daquilo que diz respeito à retoma da atividade desportiva, competitiva, mas também há necessidade de nós termos aqui um enquadramento em termos de retoma, nomeadamente para as crianças e jovens, onde o impacto foi maior porque houve uma paragem da atividade desportiva competitiva dos jovens, das crianças e jovens desde março de 2020,
Ou seja, e aquilo que é necessário fazer é dotar o desporto português de um conjunto de ferramentas que lhe permitam fazer uma retoma e acrescentar a essa retoma, ou seja, porque nós temos consciência de que, como estava a referir, ou seja, há um abandono da prática desportiva, depende depois das diversas, no nosso caso, poderá oscilar entre 25% a 30%. Ou seja, que são recuperados todos os anos com a entrada de novos praticantes. Ou seja, esse é um aspecto que é muito importante ser melhorado, onde nós precisamos de uma intervenção cada vez mais cedo na iniciação à prática desportiva, de criar hábitos desportivos nas crianças e jovens para que a sua permanência na prática desportiva regular seja maior, ou seja, o seu período de prática desportiva tenha um ciclo maior. E esse é um desafio grande, que traz benefícios, todos sabemos, não vale a pena agora estarmos aqui a tocar quais são, todos sabemos que são, estão publicados os estudos académicos que evidenciam esses aspectos, e aquilo que nós precisamos é criar condições para que as nossas crianças e jovens tenham cada vez mais programas de qualidade, de iniciação, de continuidade, de prática, de desenvolvimento, para poderem ter essa prática diversificada e acessível, que neste momento não é possível. Gostava ainda de abordar aqui um pouco à margem deste se o regresso do público aos estádios de futebol em Portugal, se é importante também para que toda esta dinâmica volte a funcionar. E se acredita que ainda será possível este ano haver público novo no Estádio Terrestre? Na próxima jornada vamos já ter o jogo do Santa Clara outra vez com público nas bancadas. Se isto poderá ser o início da retoma do público? Ou seja, eu penso que é difícil avaliarmos isso nessa perspectiva quando temos a maioria da atividade desportiva parada. Ou seja, não há público sem haver espetáculos desportivos. Ou seja, e eu penso que vão estar ligados, no meu ponto de vista, espero sinceramente e muito honestamente, que estejam relacionadas à retoma da atividade desportiva sem restrições, com naturalmente o libertar das outras medidas, onde naturalmente a presença do público dentro de determinadas circunstâncias, com critério que nós já tivemos, inclusive, durante o período da pandemia, vários testes, alguns em jogos de competições europeias de clubes, outros em jogos de seleção nacional. Já tivemos 5.000 pessoas no estádio de Alvalade num jogo da seleção nacional, ou seja, testes que correram muito bem e, naturalmente, que esse é o caminho que temos que percorrer. É importante também que haja aqui uma união entre todos os clubes nesta altura, para que esta situação não fique ainda mais dramática do que já está neste momento. Eu acho que essa é uma das principais características do desporto, da prática desportiva, e naturalmente dos clubes, dos seus dirigentes e dos praticantes e dos diversos agentes que estão envolvidos. A sua resiliência é uma imagem de marca do desporto. E naturalmente que não vai ser por aí que nós vamos quebrar. Agora, naturalmente temos consciência de que cada dia que passa, a acrescentar aos quase 365 dias que estamos no dia 9 de março, 9, 10 de março, no nosso caso em particular, fazemos um ano, paramos as nossas atividades de formação, paramos inicialmente todas as atividades, e nomeadamente as de formação, que estão paradas desde essa altura, desde o dia 9, 10 de março de 2020. Cada dia que passa é um problema sério. Além das questões que já aqui abordei, há outras questões que são muito complexas. O praticante desportivo, nomeadamente no seu processo de formação, tem etapas, tem ciclos, ou seja, as suas etapas de formação e desenvolvimento, que são muito importantes, e que algumas delas, o reflexo poderá ser irrecuperável, ou seja, dar exemplos concretos, ou seja, nós não sabemos onde é que está o talento, ou seja, o talento poderá estar na Madeira, poderá estar nos Açores, o jogador talentoso poderá estar em Viseu, poderá estar em Castelo Branco, em Braga, em Bragança, ou seja, e para isso acontecer,
os jovens têm que praticar, ou seja, para poderem ser potenciados, desenvolvidos, observados. Ou seja, com 2 épocas desportivas perdidas no caso da formação, nós podemos estar, e a probabilidade é grande, podemos estar a perder jogadores de grande talento. E nós sabemos o que é que significa um jogador de grande talento no nosso país. Ou seja, Portugal é um país de referência a esse nível, da produção de talento no futebol. Não só como nos jogadores, mas também noutros agentes, nos treinadores, nomeadamente. Ou seja, 2 épocas desportivas significam que há jovens que vão dar saltos de escalão, ou seja, que, por exemplo, há uns jovens que eram júniores de primeiro ano quando se iniciou a pandemia e que, quando retomarem, vão ser séniores, por exemplo. Ou seja, perderam 2 épocas desportivas de afirmação. E o ser sénior é bem diferente de ser júnior, especialmente numa etapa final da sua formação desportiva. Outros que são iniciados, ou que eram iniciados, provavelmente, quando a pandemia se iniciou e que, dependendo de como isto decorrer, poderão ser ou juvenis do último ano ou júniores de primeiro ano. Ou seja, isto naturalmente mexe muito com aspectos de desenvolvimento, nomeadamente na formação do jovem praticante. Felizmente, os nossos clubes estão muito empenhados na retoma. A maioria dos nossos clubes formadores estão empenhados num processo de qualificação da formação desportiva dos seus clubes, um processo de certificação que a Federação iniciou há 5 anos, ou seja, vai para 6 anos, em 2015, mas isso é um elemento adicional que nos permite ajudar. Agora, o impacto será grande, seguramente, e precisamos de o mitigar, encontrar as formas mais adequadas para o mitigar, e a retoma da formação é naturalmente um aspecto crucial para que isso aconteça. Esperemos então que toda esta situação em redor da pandemia e desta falta de desporto ao nível da formação possa vir a resolver-se o mais rapidamente possível. Pedro Dias, mais uma vez, obrigado pela sua presença e até uma próxima oportunidade.